Bom, o primeiro exemplo que a gente vai tratar é um exemplo muito importante, que é o exemplo da partícula livre. A partícula livre a gente poderia definir como sendo aquela que não sofre a ação de interações. Bom, isso se expressa da maneira como você escreve potencial. Se o seu potencial, energia potencial, for uma constante, então o gradiente de potencial, pelo menos na mecânica clássica, seria igual a zero. E aí você não tem interação, você não tem força. Nunca a gente vai falar de força em mecânica quântica, não é isso, né? Mas sem a ação com potencial invariante também você não vai sentir nada. Então você não tem interação. Bom, se o potencial pode ser constante, por exemplo, da partícula livre, eu posso inclusive fazer ele ser igual a zero e com isso facilitar os meus cálculos para não ficar carregando uma constante por aí. Então a equação de Schrödinger para a partícula livre se reduz a isso. Menos h cortado sobre 2m, derivada de segunda ordem de φ em relação a x. Isso tudo é igual à energia que multiplica a função φ. Essa equação pode ser rearranjada e ser escrita em uma forma parecida com um oscilador harmônico simples. É uma equação famosa da física que a gente está acostumado a ver em vários exemplos. Então ela é escrita como d quadrado φ sobre dx quadrado mais 2me sobre h cortado, que multiplica φ. Isso aqui é igual a zero. Bom, como a nossa energia ela é puramente cinética, uma vez que a energia potencial foi zerada, então a energia total do sistema é uma energia cinética, então ela pode ser escrita como p quadrado sobre 2m. Lembrando que, pela fórmula de de Broglie, a gente consegue escrever o momento linear como sendo h cortado k, então a energia fica h cortado ao quadrado k ao quadrado sobre 2m. Com isso, somos capazes, então, de descrever esse termo 2me sobre h cortado ao quadrado como um número de onda k ao quadrado, número de onda no meio. E aí, a nossa função de onda da energia, ela vai acabar sendo escrita como uma combinação linear de autoestados de momento, né? Temos aqui o nosso primeiro exemplo de degenerescência, porque as autofunções de energia estão sendo escritas como um C menos E elevado a menos IKX, mais um C mais E elevado a IKX. Bom, a primeira parcela representa uma onda que incide no sentido negativo do eixo X. Então ela viaja para menos infinito. E a segunda parcela, o E elevado a IKX, é uma onda que viaja para mais infinito. Quer dizer, para o mesmo valor de energia E, nós temos duas possibilidades de movimento. No mesmo valor de energia E, tu tem duas possibilidades de movimento. A partícula indo no sentido positivo do X, ou ela indo no sentido negativo do X. Então, isso é muito importante. Como eu posso escrever o meu P igual a H cortado K, da relação de de Broglie, eu posso realmente afirmar que são autoestados de momento. Inclusive, se eu quiser, eu posso recuperar essa representação depois para poder discutir de maneira mais clara. Como eu falei para vocês, a gente tem o nosso primeiro exemplo de degenerescência, uma vez que para a mesma energia você tem a representação da partícula indo e voltando. A partícula pode tanto estar indo no sentido positivo do X, quanto estar indo no sentido negativo do X. E essas duas possibilidades comportam a mesma energia, e isso é representado na expressão 15 por uma combinação de estados possíveis. Então, temos aqui nosso primeiro exemplo de degenerescência. Quando você tem dois estados possíveis associados ao mesmo observável, ao mesmo alto valor. Uma outra coisa que é interessante é que essas autofunções de momento, elas são, assim como as autofunções de momento, a minha autofunção de energia, o meu φ de x, são autofunções impróprias, porque elas não são normalizáveis. Se você pegar o módulo ao quadrado dessa expressão e tentar normalizar, você não vai conseguir. Simples assim. Uma possível interpretação para esse resultado pode ser feita com o uso da função de onda ψ e de xt, só que com sobrescrito mais, e eu vou definir ela da seguinte maneira. Eu vou dizer que ela é o C+, e elevado a IPX sobre H cortado, que multipliquei elevado a menos IET sobre H cortado. Que seria eu pegar apenas essa parcela bem aqui, né? O que acontece?
Estou considerando uma partícula. Essa função de onda ela não representa uma única partícula, ela representa um feixe estacionário imunoenergético de partículas com momento P positivo e energia E. A densidade de probabilidade associada a esse feixe de partículas é uma constante, uma vez que, se você tirar o módulo ao quadrado, você vai me dar o módulo ao quadrado de C. E aí, se você tentar fazer a integral disso, a integral dessa densidade de probabilidade, você vai ver que a integral diverge. Então, essa autofunção imprópria, ela já não atende um dos requisitos que as funções de onda que representam estados quânticos elas têm que satisfazer, né? E aí o que acontece? A densidade de probabilidade, para esse caso, ela ainda continuará sendo escrita como um J igual a um ρ vezes a velocidade, ρ é a densidade de probabilidade vezes a velocidade, e o meu vetor pode escrever de maneira adequada como um momento P dividido por N. E fisicamente o que vai acontecer é que o estado mais geral possível, que descreve uma partícula unidimensional, uma partícula livre em 1D, ele vai ser obtido através de uma expansão das autofunções da energia. Isso por quê? Porque uma partícula livre ela é um estado que não tem energia bem definida, nesse intervalo de energias definido. E aí a gente vai introduzir então o conceito de pacote de ondas como uma representação mais aceitável para as autofunções de energia da partícula livre. Ao invés de eu considerar a função de onda anterior, eu vou considerar agora uma transformada de Fourier aqui, para quem está familiarizado. E aí eu vou ter os coeficientes CP, porque se eu tenho uma energia variante, eu tenho um intervalo de momentos também associados a isso. E eu executo essa integral no espaço dos momentos. Que se eu fizer a devida substituição, vai no espaço dos números de onda, que é inverso de posição. E aí eu vou interpretar esse meu módulo do coeficiente C de P ao quadrado dp como a probabilidade de encontrar uma partícula com momento entre P e P mais dp. E essa equação de C9, ela é de fato uma integral de Fourier. Então, ela vai ter as propriedades que as integrais de Fourier têm. Por exemplo, no eletromagnetismo, a largura espectral a gente define como delta ômega e o tempo de coerência como delta tau. Eles obedecem uma relação que o produto desses delta ômega e delta tau tem que ser da ordem de 2π. Essa relação ela vai ter uma expressão equivalente na mecânica quântica. E a expressão equivalente na mecânica quântica vai ser justamente a relação de incerteza de Heisenberg. Né? Então a gente tem aqui essa descrição consistente com a relação de incerteza, uma vez que se eu fizer o análogo, eu tenho ΔK, ΔX da ordem de 2π. Se eu multiplicar essa expressão todinha por H cortado, eu obtenho ali um esboço lúdico da relação de incerteza. A relação também entre a velocidade de fase ômega e o número de onda k, ele vai ser dado através da relação da energia E igual a H cortado ômega, isole ômega. Depois a gente vai substituir o E como P quadrado sobre 2M. E aí a gente vai substituindo da forma correta e obtemos então que a nossa frequência angular ela vai ter uma dependência com o número de onda. Tá? Ela vai depender quadraticamente do número de onda. Se isso acontece, então existe a famosa dispersão. Bom, outro parâmetro que é importante para a propagação de pacote de ondas seria a velocidade de grupo. A velocidade de grupo é definida como a taxa uma derivada da frequência angular em relação ao número de onda calculado no número de onda médio, no valor médio do número de onda. E aí, se a gente fizer o devido cálculo, a gente vai ver que a velocidade de grupo é H cortado K médio sobre N, e esse H cortado K médio é justamente o valor médio do momento linear. E aí essa última equação ela é consistente, inclusive, com o teorema de Ehrenfest, pois o pacote de ondas se propaga com velocidade média da partícula.
Teorema de Ehrenfest, ele fala que na média você consegue obter alguns resultados clássicos. Na média você aproxima do que você vê na física clássica. Além disso, por causa da dispersão, esse pacote de ondas ele se deforma enquanto ele se propaga. Isso é um fenômeno característico, isso vai acontecer praticamente o tempo todo, quando você tem dispersão. Então, devido à incerteza na velocidade, já que você tem incerteza no momento, e o momento é P vezes V, então se tem incerteza no momento, vai ter incerteza na velocidade, a massa da partícula vai ficar invariante. E aí, então, vai existir uma incerteza adicional em relação à posição, à largura do pacote de ondas. Por quê? Porque você tem um ΔX, que é a largura dele, vai ser a velocidade vezes o tempo. Como você tem incerteza na velocidade, você vai ter incerteza também na largura do pacote de ondas. Ele vai se alastrar, ele vai ficar cada vez mais alongado com o passar do tempo. É o que representa, por exemplo, essa figura que mostra o pacote de ondas viajando no decorrer do tempo. Eu quero que vocês notem que a largura do pacote de ondas ela vai aumentando, né? Então, a incerteza em relação à largura do pacote de ondas aumenta. Então, isso é uma coisa adicional que nos mostra o alastramento do pacote de ondas com o passar do tempo. Seria mais ou menos a nossa evolução temporal do pacote de ondas. E além disso, já que a gente está falando de partícula livre, é muito conveniente a gente falar dos valores médios associados aos cálculos de funções de onda para esses diversos estados quânticos que estamos estudando. Por exemplo, é muito interessante calcular o valor médio da posição, o quadrado dela, o momento e o quadrado do momento. Porque com isso nós somos capazes de definir desvios padrão e verificar a relação de incerteza. Vamos ver como funciona? Vamos considerar, por exemplo, para maior facilidade na nossa vida, para a gente entender como é que funciona, eu vou calcular usando um pacote de ondas gaussiano. O pacote de ondas gaussiano seria isso aqui, tem a minha função psi, ela é igual a 1 sobre π elevado a 1 sobre 4 raiz de p, e tudo isso multiplica e elevado a i kx menos x ao quadrado sobre 2d. Pacote de ondas gaussiano, né? No pacote de ondas você tem a questão de como a energia da partícula livre não tem energia bem definida, então você vai ter um intervalo de energias, consequentemente de momentos ou de números de onda, e em cima deles você executa uma superposição praticamente contínua que vai te levar à tua integral de Fourier. Pois bem, partindo de uma função de onda desse tipo, por enquanto vamos desprezar a dependência temporal, que não vai afetar nosso resultado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Essa função de onda 23, ela vai representar um pacote de ondas com modulação gaussiana, certo? Então, quer dizer, a distribuição dos números de onda vai seguir uma modulação gaussiana. E o número de onda médio é K. Então, a possibilidade de observar a partícula, ela vai desaparecer rapidamente para valores de x muito maior do que esse parâmetro d. Porque se você já viu uma função gaussiana por aí, você vai ver que esse d está associado com a largura média do pico da gaussiana. E o que é interessante, por exemplo, é que a densidade de probabilidade, o módulo de π ao quadrado, ele vai ter esse perfil gaussiano com largura d. Né? A largura do pico vai ser isso. E aí, acima desse valor, ele decai muito rápido e some e desaparece. Então, está tudo certo. A função ela vai ter um formato de sino. Agora, vamos calcular o valor esperado de x, x quadrado, p e p quadrado. Bom, então, começando pelo valor médio da posição para a função de onda descrita pelo meu pacote de ondas gaussiano. Se você for fazer esse cálculo, você vai ver que o valor médio de x ele é dado como uma integral entre o domínio do psi estrela, x operador, psi dx. O x operador, o efeito dele é multiplicar por x. Então eu posso associar o psi estrela com psi e escrever que esse valor médio é igual a integral de menos infinito a mais infinito de x, que multiplica o módulo de psi ao quadrado. Essa integral vai ter que ser zero justamente por causa da simetria. Apesar de estar de menos infinito a mais infinito, mas, enfim, não teríamos como calcular esse infinito, mas essa integral é uma integral
simétrica, né, com limites de integração simétricos, e o integrando dela é uma função ímpar, uma vez que o módulo ao quadrado é uma função par, mas x é uma função ímpar. Então, uma função ímpar vezes uma função par continua sendo uma função ímpar, e devido à simetria dessa integral, o valor médio da posição é igual a zero. Bom, essa foi fácil, né? Mas aí, se você calcular o valor de x ao quadrado, como é que você vai fazer? Da mesma forma, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de psi estrela x ao quadrado psi dx. Isso vai me fornecer o seguinte arranjo: a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado módulo de psi ao quadrado dx. Se eu substituir a expressão que foi fornecida no pacote de ondas gaussiano do slide anterior, eu vou conseguir escrever isso como sendo 1 sobre raiz de π vezes d, que multiplica a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado e elevado a menos x ao quadrado sobre d quadrado dx. Essa integral, para você resolver, você vai fazer por partes. Quando você calcular essa integral por partes, você vai ver que ela dá raiz de π d ao cubo sobre 2. Ela vai dar um negócio mais ou menos assim. Quando você passar corta raiz de π por raiz de π, corta d ao cubo por d quadrado sobre 2. É isso mesmo. Raiz de π, d ao cubo sobre 2. Então, quando você fizer esse cálculo, você vai constatar que o valor esperado do quadrado da posição é igual a d quadrado dividido por 2. Se eu pegar esses dois resultados e calcular o desvio quadrático da posição, então ele vai ser que esse valor médio de ΔX ao quadrado, ele vai ser igual a o valor médio de x ao quadrado menos o quadrado do valor médio de x. Substituindo os valores, você vai ver que o desvio quadrático da posição vai ser d quadrado sobre 2. Resultado da nossa última integral. Partindo do mesmo princípio, a gente pode calcular, então, o valor esperado do momento linear do meu pacote de ondas gaussiano. Então, é só você substituir. Pega o valor esperado do momento P, basta você substituir o P operador, que é H cortado sobre I, del sobre delx. Ele vai atuar, obviamente, nessa função de onda psi de x aqui. E aí você substitui esse valor, então vamos calcular isso em cima da nossa função gaussiana que foi dado lá atrás. Se você calcular essa derivada, bem aqui, ó, derivada de psi em relação a x, para a nossa função de onda anterior, você vai ver que essa derivada ela vai me fornecer ik menos x sobre d quadrado, que multiplica psi. Com isso, eu sou capaz de desmembrar essa integral em duas. Quando eu desmembro essa integral em duas, eu obtenho h cortado k, que multiplica a integral de menos infinito a mais infinito de psi estrela psi dx. Como ela já está normalizada, esse termo aqui é igual a 1, menos h cortado sobre i, que já estava aqui, sobre d quadrado, que veio daqui. O valor médio, né? Essa integral que a gente acabou de calcular, é o valor médio de x, não é? Nós calculamos e vimos que era igual a zero. Então, essa integral bem aqui, ela tem que desaparecer, porque ela é o valor médio de x no nosso pacote de ondas gaussiano centrado na origem, né? Então vai dar zero. O valor médio de x é zero. Essa integral, a última integral desaparece, e aí com isso, o valor médio do momento é h cortado k. Certo? Para calcularmos o valor médio do quadrado do momento, a gente executa o mesmo tipo de cálculo. A gente pega uma integral de menos infinito a mais infinito, de psi estrela, e multiplica. Isso aqui, ó, é a ação do p operador ao quadrado em cima da minha função de onda psi. É só você pegar o p operador aqui, ó, acentuar duas vezes, que você vai ver que aparece essa expressão, menos h cortado ao quadrado, derivada de segunda ordem de psi em relação a x, dx. Isso tudo aqui você pode reorganizar e escrever como sendo igual a menos h cortado ao quadrado, integral de menos infinito a infinito, psi estrela, derivada de segunda ordem de psi em relação a x, dx. Para poder prosseguir o nosso cálculo, a gente tem que calcular essa derivada de segunda ordem. Para calcular essa derivada de segunda ordem, a gente vai ter que pegar a nossa função de onda do pacote de ondas gaussiano, que definimos lá atrás, e calcular a derivada duas vezes sobre ele. Quando você calcular a derivada duas vezes sobre ele, você vai obter a expressão 30, que diz que a derivada de segunda ordem do nosso pacote de ondas gaussiano vai ser x² sobre d² menos
2ikx sobre d quadrado menos k quadrado menos 1 sobre d ao quadrado. Quanto menos, né? Tudo isso multiplicando o psi. Vamos pegar essa expressão e substituir na expressão 29. Ao substituir isso na integral 29, a gente tem o seguinte. O valor médio de p ao quadrado vai ser, então, quebrado em 3 parcelas. Eu tenho aqui menos h cortado ao quadrado sobre d à quarta, integral de menos infinito a mais infinito do meu psi estrela x quadrado psi dx. Já calculamos essa integral, ela vai me dar d ao quadrado sobre 2, se eu não me engano, mais 2i h cortado ao quadrado k sobre d quadrado, que multiplica a integral de psi estrela x psi dx. Essa integral é o valor médio, o valor esperado da posição para o pacote de ondas gaussiano. Já sabemos que ela é igual a zero. Os outros termos que sobram, que eu coloquei em evidência, vão me fornecer h cortado ao quadrado, k ao quadrado, mais h cortado ao quadrado sobre d quadrado. E aqui aparece essa integral, a integral de menos infinito a mais infinito do psi estrela psi dx. Essa integral bem aqui ela é igual a 1, porque ela define o módulo ao quadrado da a integral do módulo ao quadrado da função de onda, e ela já está normalizada, né? É a própria condição de normalização. Ajeitando essas expressões, substituindo os devidos valores, a gente observa que aqui a gente tem menos h cortado ao quadrado sobre d à quarta, que multiplica essa expressão aqui, ó, d ao quadrado sobre 2, mais essa aqui desaparece, sobra somente esses termos bem aqui, e essa integral foi igual a 1. Observem também que quando eu cancelar esse d quadrado com esse d aqui, eu vou ter menos h cortado ao quadrado sobre 2d quadrado. Ele vai, então, operar com essa última parcela aqui. Ao fazermos isso, o valor esperado do quadrado do momento vai ser, então, h cortado ao quadrado, k ao quadrado, mais h cortado ao quadrado sobre 2d ao quadrado. Usando esses dois cálculos que obtivemos, nós seremos, então, capazes de calcular o desvio quadrático do momento. Desvio quadrático do momento, meu valor médio de delta, desvio quadrático médio, né? Delta p quadrado, tirando a média, vai ser a média de p ao quadrado menos o quadrado da média de p. Ao fazer esse cálculo, nós obtemos que o valor é h cortado ao quadrado sobre 2d ao quadrado. E, então, se a gente definir os desvios padrão da seguinte maneira, como sendo a raiz quadrada, desvio padrão em x, raiz quadrada do desvio quadrático médio do x, isso vai me dar d sobre raiz de 2, e a mesma quantidade do momento linear, do sigma p, ele vai me fornecer h cortado sobre a raiz de 2 vezes d. Se eu fizer o produto desses dois, a gente vai obter um resultado que é consistente com a relação de incerteza. Então, eu vou obter que delta sigma x vezes sigma p é igual a h cortado sobre 2. De fato, na mecânica quântica, isso tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Então, nosso resultado é consistente com o princípio da incerteza. Significa para a gente que não seremos capazes de definir simultaneamente, com precisão, posição e momento linear na mesma coordenada. Então, fica aí para vocês essa aula. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para apoiar os seus estudos. Obrigado por terem assistido e até a próxima.